Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, e vamos ler somente os primeiros 4 versículos que servirão de base para a nossa pregação dessa noite, amém? Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Somente esses 4 versículos. Como nós temos vindo a dizer, desde o capítulo 4, que o apóstolo Paulo vem trabalhando a questão do cristianismo prático nas nossas vidas. O que é ser um cristão? Esse é o tema que ele vem desenvolvendo de uma forma prática desde o capítulo 4. E quando nós chegamos no capítulo 5, ele começou a afunilar. Ele começou a ser mais específico, mais direcionado. Começou falando da nossa linguagem, como é que deve ser a linguagem de um cristão. Depois ele passou para o casamento e começou a falar sobre como deve ser o relacionamento do esposo e da esposa no casamento. E agora no capítulo 6 ele dá continuidade a esse processo. Começa aqui falando sobre os pais e os filhos. A seguir ele vai falar sobre patrões e empregados. E depois ele vai para a armadura do Espírito para concluir esse capítulo e essa carta. Amém? Esta está sendo a linha de raciocínio, de pensamento do apóstolo em toda essa carta e que nós estamos seguindo também. Então nós chegamos agora aqui ao capítulo 6 e temos então essa abordagem. Eu decidi nós trabalharmos esta área de uma forma particular, separando do restante, pela importância dela. Da mesma forma que a gente fez em relação ao casamento. Se o relacionamento conjugal é importante, o relacionamento dos pais com os filhos não é menos importante. Se o relacionamento conjugal é difícil, relacionamento de pais e filhos não é mais fácil por causa disso. Não é menos difícil. Por isso o apóstolo tem essa preocupação realmente em nos ensinar. Eu queria fazer uma breve introdução no que respeita ao contexto histórico que envolve toda esta exortação e que já dizia respeito também à questão do casamento. Como é que estava a situação naqueles dias do apóstolo? E o que nós aprendemos pela história é que o quadro não era legal, não estava sendo fácil a vida da família no primeiro século, já nos dias do apóstolo Paulo. O contexto, tanto na cultura grega como na cultura romana, a família estava profundamente em crise naquele tempo. Daí a preocupação do apóstolo Paulo de escrever exortações para a família, porque ele realmente estava preocupado com o rumo que a família estava levando. Aí você se admirar, 2000 anos já era assim? A gente pensava que era só hoje, né? Que a família estava em crise, mas não é. Na realidade, a família sempre foi um alvo preferencial de Satanás. O diabo sabe que se ele conseguir atacar a família, ele ataca uma sociedade inteira. Se ele derrubar a família, ele derruba os homens de Deus também. Porque os homens de Deus precisam dessa retaguarda da família por trás deles para o sustentar, para que eles consigam fazer a obra. Por isso é muito difícil um homem conseguir fazer uma obra para Deus, uma obra com integridade, quando ele não tem uma boa retaguarda familiar. Não estou dizendo que é impossível, não é, mas que é muito mais difícil o sofrimento é muito maior. Muitas vezes a gente vem para aqui para a igreja só com a graça de Deus mesmo, porque vontade mesmo não tem, mas vem pela obrigação, pelo compromisso, pela responsabilidade e porque Deus nos sustenta. Agora, quando a gente tem uma base familiar mais sólida, mais comprometida com Deus, a coisa aí fica um pouco mais fácil. Nunca é fácil, mas fica um pouco mais fácil. Então, Paulo estava realmente preocupado com a situação de crise em que vivia a família e, em consequência disso, ele escreve estas exortações. Começa com o casamento, depois vem para a questão de pais e filhos. Na questão do casamento, era muito frequente naquele tempo, particularmente os homens, terem relacionamentos extraconjugais. A esposa, naquela época, ela era vista como uma propriedade do marido. O marido era dono dela. Era assim que a sociedade via a posição do marido. A esposa era um bem que ele tinha. Da mesma forma que ele tinha casas, que ele tinha escravos, que ele tinha
terras, ele tinha esposa, era um bem, era uma propriedade. Por isso, muitas vezes, o marido comprava a esposa. Fazia um pagamento para o pai da moça, porque ele estava adquirindo os direitos dela. E assim como o marido tinha direitos patrimoniais sobre a esposa, ele também tinha direitos patrimoniais sobre a família, sobre os filhos. Ou seja, ele também era proprietário dos filhos. E isto não era só uma questão de mentalidade, isto era a lei da época que funcionava assim. Então, um pai de família, ele tinha poderes irrestritos dentro da sua casa. Ele podia pintar e bordar, ele tinha o poder de dar a vida e tirar a vida. E a lei acobertava ele em relação a esses excessos de autoridade. E não eram raros, realmente, os excessos que eram cometidos por muitos homens na forma como eles lidavam com as suas famílias. Então, era assim que a coisa estava naquele tempo. Então nós já começamos a ver que há uma deturpação muito grande em relação ao modelo de Deus do que era a família naqueles dias. Isto tanto acontecia na cultura grega, que era a cultura dominante, como na cultura romana, que era a cultura emergente naquela época. A mulher, ela tinha um valor de procriação. Ela existia para dar filhos. Por isso a mulher estéril, até mesmo no contexto da sociedade judaica de Israel, que era um pouco diferente em relação às outras culturas do entorno de Israel, mesmo na sociedade judaica, a mulher estéril ela tinha muito maiores dificuldades de ser valorizada como mulher e como esposa, por o facto de que ela não podia dar filhos. Porquê? Porque havia aquela mentalidade de mulher, esposa, ela existia com uma função. E a função primeira dela era dar filhos. Então era assim que a mulher era vista. Diversão sexual, isso era fora do casamento. O homem não se divertia dentro de casa, porque ele achava isso, assim, a mentalidade deles não aceitava isso. Mas como todo mundo precisa de diversão, e ele ia se divertir onde? Fora de casa. Né? Então era muito comum haver essa promiscuidade, essa imoralidade na família daquele tempo. E quando uma família tem um marido ausente, como é que a mulher se comporta? Ela vai na onda. Não é? Na realidade é isso que estava a acontecer ali. A imoralidade ela não era exclusiva do homem. Porque pelo facto de ele não dar assistência em casa devida, a mulher acabava também muitas vezes indo para caminhos de imoralidade. Então a promiscuidade ela tinha realmente contaminado toda aquela sociedade e as famílias estavam de uma forma geral muito distorcidas, muito contaminadas pela devassidão, pela imoralidade, tanto do lado masculino, como também, em consequência, muitas vezes do lado feminino. Né? Eles achavam que eram os caras e elas estavam aprontando por trás. E era assim que a coisa estava funcionando. Então é neste contexto de família que o apóstolo Paulo escreve aquilo que nós lemos na semana passada. Para os maridos amarem suas esposas. Os maridos estavam amando suas esposas? Não. Eles estavam mais preocupados com as farras lá fora do que com a situação da sua família. E manda as mulheres serem submissas aos seus maridos. Porquê? Porque como os caras também muitas vezes não paravam em casa, elas acabavam também pintando e bordando e fazendo o que também não prestava. E estavam também desrespeitando os seus maridos e as suas famílias. Então esse é o contexto. E é nesse contexto então que o Paulo escreve duas exortações bem direcionadas e bem assim, tocando na ferida. Eles tinham que amar as suas esposas devidamente, sofrendo por elas, como nós falamos na semana passada, havendo até uma atitude de sujeição mútua do marido em relação à esposa, da esposa em relação ao marido, e as esposas tinham que amar os seus maridos também, sendo submissas, sendo respeitadoras em relação a eles. A família estava muito desestruturada. Por causa disso, então, e no seguimento do seu raciocínio, Paulo agora nos conduz para um outro aspecto da família, no relacionamento agora dos pais com os filhos. Que também eles eram, porque se o relacionamento do marido com a esposa está mal, você pode ter a certeza que o relacionamento dos pais com os filhos também não vai estar bem. Porque é uma consequência direta. Naquele tempo havia um outro problema, também vem do primeiro problema. Nós já dissemos que o homem ele tinha direitos irrestritos dentro do lar, dentro da família. A lei lhe dava direitos patrimoniais sobre a família. Isso se estendia também aos filhos.
Ele não era só dono da mulher, ele também era dono dos filhos. Enquanto os filhos vivessem sobre a autoridade dele, ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse com um filho. Havia uma lei naquele tempo que chamada Pátia Protestas, o nome dessa lei lá em grego. E segundo esta lei, o pai tinha total autoridade sobre a família. Muitos homens eram verdadeiros tiranos dentro de casa, por causa dos excessos que a lei lhes permitia. Um pai, ele era legalmente proprietário da sua família, mulheres e filhos. Por isso ele podia fazer com os membros da sua família o que ele bem entendesse. E ele tinha a autoridade de escravizar um filho. Se eu não gosto de você, você vai passar a ser escravo. Ele tinha esse direito. E muitas vezes os pais faziam isso. A gente sabe que ainda hoje, ainda hoje os pais têm que lutar para resistir à tentação de não ter filhos favoritos, filhos privilegiados em relação aos outros. Porque existe essa raiz nos nossos corações, ainda hoje. Eu estou dizendo isto porque quero dizer que isto aqui é igual para todos, não tem bom. Em todas as famílias, todo pai, toda mãe tem tendência para ter um filho predileto. E nós temos que lutar contra essa tentação. Agora imagina naquele tempo em que ele não precisava lutar contra essa tentação. Então ele tinha o seu filho predileto e o resto estava lascado. Então muitos pais, em meio a situações que iam acontecendo no lar, e eles decidiam que um filho passasse a ser escravo. Ele praticamente deixava de ser filho, não tinha mais direito, e ele tinha essa autoridade. O pai decidia com quem casar o seu filho e as suas filhas, e também se ele se brigasse com o outro cara lá, ele tinha o direito de divorciar. Se ele quisesse acabar com o casamento, o pai chegava lá e disse: acabou esse casamento, não quero mais esse casamento, não gosto do cara, ou não gosto dela. Pronto, e acabava o casamento porque ele tinha esse direito. O pai tinha o direito de vender um filho. E um pai tinha o direito de rejeitar e até de matar um filho. Se o pai quisesse matar um filho, ele tinha esse direito e não era crime. Ele não era responsabilizado criminalmente por isso. Quando uma criança nascia, ela era levada até aos pés do pai. A criança nascia, a mãe tinha o parto, eles pegavam na criança, e onde o pai estivesse, eles iam com a criança até onde eles estivessem e depositavam ela nos pés dele. Se o pai pegasse na criança, isso significava que ele estava aceitando, estava recebendo essa criança como seu filho na sua família. Se ele não pegasse na criança, ele estava rejeitando a criança. E essa criança ia ser entregue a quem quisesse criar ela. Normalmente como escravo. Ela perdia todos os direitos. Então, isso só pode terem uma noção de como funcionava a mentalidade daquele tempo. Então, habitualmente, essa criança ela era doada para ser escravizada. Então, é neste caso, neste quadro, que o apóstolo Paulo escreve agora esta demonstração, e você agora vai entender assim, o rigor, a importância, a pertinência das palavras do apóstolo. Ele, em meio a tudo isto, ele escreve aos pais e diz assim, escreve aos filhos primeiro: filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Por que é que Paulo, em meio a um quadro em que havia excesso, particularmente pelo lado patriarcal, por que é que ele admoesta primeiro os filhos? Por quê? Porque os filhos iam crescendo, e na hora que eles se tornavam homens, muitas vezes a situação se invertia. Muitos se tornavam homens, se tornavam guerreiros, se tornavam militares, e eles se revoltavam contra os seus próprios pais, por causa da vida tirana e escravizante que eles viveram o tempo todo. Muitas vezes havia revoltas da parte dos próprios filhos em relação aos pais, e rompiam com o mandamento que obrigava os filhos a ter respeito pelos pais, com promessa para quem assim obedecesse. Por isso o apóstolo vai primeiro nos filhos, porque era frequente os filhos se revoltar em relação àquilo que acontecia dentro de casa, e quando já estavam numa idade e que tinham um corpo e tinham já uma estrutura física e se tornavam homens, eles viravam-se feitiço contra o feiticeiro, né? E muitas vezes o pai passava de perseguidor a perseguido,
Nós lemos um exemplo claro disso na história de Davi, com o seu filho Absalão. Em que a certo momento o seu filho Absalão se revoltou contra o pai. Davi foi um ótimo rei, provavelmente o melhor rei de Israel, mas a história nos mostra que ele era um péssimo pai. Ele foi um péssimo pai. E uma das consequências de ter sido um mau pai foi um dos filhos dele ter se revoltado contra ele. E a revolta de Absalão foi de tal ordem que foi para tentar matar o seu pai. Ele só não o matou porque Deus não deixou. Na realidade, ele morreu nessa guerra em que ele tentou matar o seu próprio pai. Mas isso é uma consequência de quão ruim Davi foi dentro de casa. Ele era muito bom fora de casa. Infelizmente tem gente assim. São ótimas pessoas dali, da porta para fora, mas quando da porta para dentro é um desastre completo. Que Deus nos guarde. Amém? Então esse é o contexto em que nós estamos trabalhando, em que Paulo está trabalhando aqui, toda esta situações. Como é hoje, trazendo esta realidade agora para a nossa sociedade, como é que estão as coisas hoje? Nós podemos dizer que hoje o quadro se inverteu por completo. Hoje, se naquele tempo havia pais tiranos, e nós podemos dizer que ainda hoje existem realmente pais tiranos, não vamos dizer que não há exceções, mas a realidade hoje é ao contrário. A mentalidade social que nos domina é uma mentalidade de crise familiar também. A nossa família continua em crise, os valores da família estão subvertidos, começando desde a própria natureza do casamento. Hoje querem subverter o casamento em 1000 formas de casamento. Tudo é casamento, pode ser entre duas pessoas do mesmo sexo, pode ser com mais de 2 pessoas, pode ser... não precisa mais formalizar casamento, então tudo vale quase tudo. Isto no sentido de se caracterizar e de desvalorizar o casamento. Depois também os relacionamentos dentro do casamento também são subvertidos, em que as coisas também não correm do jeito que era para ser, com o respeito mútuo que havia de haver entre os cônjuges. A santidade, a veneração em relação ao casamento. O apóstolo escreve aos Hebreus e diz: venerado seja, lá no capítulo 13, venerado seja entre vós o matrimónio. Ou seja, era para nós termos uma atitude de respeito tão grande pelo casamento, que tivéssemos uma autêntica veneração por ele. Quando Paulo fala do casamento, ele está a falar da instituição casamento. Entende? Se você venerasse o casamento, você nunca cogitaria na sua cabeça a possibilidade de um divórcio. Porque o casamento era tão sério para você, o seu respeito para com ele era tão elevado, que o divórcio era uma coisa que nunca se colocaria. Por que a gente coloca a possibilidade de divórcio? Porque a gente perdeu o respeito pelo casamento. Ele não é merecedor da nossa veneração. Ao contrário do que o apóstolo ensina lá na carta aos Hebreus. Então tudo isto está numa profunda subversão. E também na questão do relacionamento entre os pais e os filhos. Infelizmente, em muitos lares, quem manda são os filhos, não são mais os pais. Os filhos dizem como é que se faz, determinam os direcionamentos, e os pais vão na onda, porque não querem contrariar os meninos, porque não querem aborrecer os meninos, e nós sabemos que isso também é uma forma de agressão em relação aos filhos. Nós vamos já ver o porquê disso aqui. Pronto. Então, hoje, muitos lares estão crescendo, os filhos estão crescendo, educados num ambiente de rebeldia. Assim como Paulo fez com os casais, ele é bem sucinto na forma como ele vai admoestar esta questão. Notem que ele só gasta 4 versículos. E ainda assim ele explanou um bocado de coisa, particularmente na questão dos filhos. Mas se nós enxugarmos, nós vamos ver que ele só fala 2 coisas. Uma para os pais e outra para os filhos. Se em termos diretos, ele tem uma admoestação para os pais, tem uma admoestação para os filhos. E dali ele desdobra em várias coisas que nós vamos entender aqui essa noite. Então, em relação aos filhos, ele só diz uma coisa. Ele diz: filhos, sede obedientes aos vossos pais. Respeitem os vossos pais. Só isso. Em relação aos pais, ele diz assim: pais, não provoquem a ira os vossos filhos. Só isso. 2 palavras bem simples, bem diretas,
para pais e para filhos. Nós vamos agora entender o que é que o apóstolo quer dizer com isso. Primeira, na realidade são o quê? São dois princípios. O princípio é o quê? É uma verdade imutável. Você pode não gostar dela, pode não concordar, mas ela não vai deixar de ser verdade por causa disso. Ela é intemporal, faz parte da história do homem. O princípio é que os filhos obedeçam aos seus pais. Você pode estudar as religiões hoje, na nossa contemporaneidade, no mundo inteiro. Vamos sair do cristianismo. Vamos estudar o islamismo. Como é que o islamismo ensina que deve ser o relacionamento dos filhos com os pais? E eles dizem, filhos, obedeçam aos seus pais. Você não quer estudar o islamismo, você quer pular para o hinduísmo, você vai lá procurar o que é que essas religiões ensinam acerca do relacionamento dos filhos com os pais. Eles vão dizer, os filhos têm que obedecer aos seus pais. Em toda a raça humana, é transversal. Não tem religião, não tem história, não tem data, não tem idade. Toda a vida foi um princípio. É como se fosse alguma coisa que vem gravado no DNA do ser humano que não dá para apagar. Os filhos são para obedecer aos seus pais. É princípio. É princípio, os pais têm que educar os filhos de uma forma responsável, sem excessos, sem os provocar a ira. Quando fala ali provocar a ira, está falando isso. Sem criar neles situações de desânimo, de desespero, provocada por excessos, tanto num sentido como no outro. Nós vamos ver isso depois. É princípio. Um pai e uma mãe devem educar os seus filhos com equilíbrio, impondo as regras da casa, levando os seus filhos a uma atitude de obediência, mas sem excessos. Ao contrário do que nós vimos. Foi por isso que eu fiz aquela introdução histórica. Por que é que Paulo escreve isso? Porque havia muitos excessos. Em particular, pela forma tirana como os pais tratavam os filhos. Então Paulo vai e corta com essa tirania. Era esse o princípio. Então voltamos aqui para os filhos. Princípio para os filhos é uma coisa só. Filhos obedeçam aos seus pais. Não tem para onde correr. É princípio. Você pode estudar as sociedades asiáticas. Dizem que hoje não tem sociedade em que os filhos mais respeitem os pais do que as sociedades orientais. Que não tem nada de cristianismo, que tem as suas próprias religiões, mas em que os filhos são educados para respeitar os pais. Dizem que, na realidade, quem menos respeita os pais são as sociedades ocidentais. Da Europa para cá é quem menos respeita os pais. Da Europa para lá ainda existe muito essa cultura de que os filhos têm que respeitar os seus pais, que os filhos têm que cuidar dos seus pais quando são velhos. Eu visitei alguns países da Ásia e uma das coisas que eles me falavam é assim, principalmente nas sociedades mais desenvolvidas e mais endinheiradas, a pessoa quando chega a uma certa idade, ela vive muito bem. Ela tem uma qualidade de vida muito acima daquilo que ela teve ao longo de toda a sua vida. E por quê? Quando a pessoa chega a uma certa idade, ela tem a sua aposentadoria. Que numa sociedade bem organizada é uma aposentadoria decente. Só que ela não gasta a sua aposentadoria. Você sabe por quê? Porque os filhos têm a obrigação de sustentar os pais. É assim que eles pensam. Os pais sustentaram os filhos e os criaram até que eles se tornassem homens e pudessem ser independentes. Quando os pais ficam velhos, nas sociedades orientais é assim que eles pensam. Os filhos têm a responsabilidade de sustentar os seus pais. Então o que os pais ganham de aposentadoria é reserva para eles. Aí eles vivem passeando, vivem viajando, andam pelo mundo inteiro. Se você for ver na internet imagens ou fotos sobre viagens e passeios, você encontra muito japonês, né? Muito asiático. A gente diz japonês, mas é porque são quase todos iguais. Para nós, né? Para eles não são. Mas você vê muitas pessoas do Oriente e muitas pessoas de idade. Por que elas têm esse poder de compra todo? É justamente por isso. Porque elas não precisam de gastar o seu dinheiro no seu dia-a-dia. Os filhos têm essa obrigação. Eles assumem essa responsabilidade. Então, onde esta realidade de crise na família, ela é mais no Ocidente, nas nossas sociedades, da Europa para cá. Porque no Oriente eles não mantêm muito essa cultura. E só para dizer para você que esta questão, este princípio, não é uma coisa da Bíblia. Não é uma coisa que o apóstolo Paulo não inventou nada.
Ele está-nos a passar uma dica que ela é histórica, ela é transversal, ela inclui em toda a parte, em toda a história do homem. Não é uma coisa da modernidade, há 2000 anos já era assim, há 4000 anos já era assim, foi sempre assim. É princípio, os filhos obedeçam aos seus pais. Então é um princípio universal, característico de todas as religiões, de todas as sociedades que você possa estudar, você vai encontrar sempre esse princípio. A sua ausência, ela é uma marca das sociedades decadentes. Quando você encontra uma sociedade em que os filhos não estão mais respeitando os seus pais, pode ter certeza, essa sociedade está em decadência. É uma marca da decadência da sociedade. Nós lemos isso lá em Romanos capítulo 1. Quando Paulo fala da sociedade em decadência em Romanos capítulo 1, um dos itens que ele aborda lá é os filhos serem desobedientes aos pais. E é um sinal dos finais dos tempos. Quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta e fala sobre o fim dos tempos, e ele diz lá que os filhos serão desobedientes aos pais. É uma característica do final dos tempos. Quando a coisa estiver já assim, atingido o limite de Deus, uma das características da humanidade vai ser os filhos não respeitarem mais os seus pais. Característica do final dos tempos. E o apóstolo dá-nos 3 razões, 3 motivos para que nós obedeçamos aos nossos pais. Todo mundo aqui ainda tem pai vivo? Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós ainda temos pai para obedecer, né? Não é porque a gente já é adulto que a gente não tem mais que respeitar nosso pai e nossa mãe. Às vezes a pessoa acha isso, né? Obedecer aos pais enquanto está lá em casa. Tipo, o Eric ainda tem que apanhar. Né? Mas aí o Eric vai embora, casa, ou vai morar no outro canto, arranja um trabalho longe e começa a sua vida lá. Ganha o seu dinheiro e se sustenta, e ele começa a pensar assim, não, a partir de agora já não tenho mais que respeitar a minha mãe e o meu pai, porque sou livre, sou independente, eu ganho para mim, já não preciso mais deles. Em certo sentido é verdade, você vai ganhar uma liberdade, uma autonomia, que enquanto está na casa do seu pai você não tem. Mas na hora que o seu pai falar alguma coisa, você deve continuar a ouvir a sua voz. Na hora que a sua mãe falar alguma coisa, você deve continuar a ouvir a sua voz. Por quê? Porque faz parte de um princípio, de nós respeitarmos os nossos pais. O apóstolo não diz aqui assim, filhos, obedeçam aos seus pais enquanto morar lá em casa. Filho, obedeça ao seu pai enquanto for menor. Não há uma condição. É incondicional. É intemporal. Não tem uma idade limite para nós obedecermos a este princípio. Ela é geral. Se aplica o tempo todo. Sobre um caso de um pai e de um filho, em que o pai já estava muito idoso, eu não sei que idade, mas acima dos 80, e o filho já tinha mais de 50, por aí. Né? E eles tiveram uma discussão. E no meio da discussão o pai deu um tapa no filho. Um tapa na cara do filho. E o filho ficou assim muito sentido no primeiro momento, porque nunca é agradável. Né? Mas no segundo momento ele refletiu e disse, eu fico feliz, meu pai, que você me tenha dado um tapa, porque você ainda está vivo para poder me dar um tapa. Se você tivesse morto, você já não podia mais. Ele, de certa forma, ele inverteu a história, ele encontrou um sentido positivo naquela situação desagradável, né? E ele disse, meu pai ainda está vivo, não pode dar um tapa. Ainda é meu pai. Ele entendeu aquilo como uma paternidade, o cuidado até do pai para com ele, né? Porque às vezes um tapa tem esse significado, o cuidado do pai para com o filho. Embora já não seja idade para fazer isso, foi um excesso a não seguir, um exemplo a não seguir, mas ao mesmo tempo revela essa autoridade que o pai ainda tinha sobre o filho. E o filho ainda respeitava essa autoridade. Paulo dá-nos então 3 razões para que nós obedeçamos aos nossos pais. A primeira razão está logo no versículo 1. E ele é bem pragmático naquilo que ele diz aqui. Ele diz assim, filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque é justo. É justo. Ele diz, é uma questão de justiça. É justo você ser obediente ao seu pai. Ele é seu pai, é sua mãe, lhe fez nascer, lhe criou, lhe fez crescer, lhe sustentou, fez de você quem você é. Então, é de elementar justiça você lhe obedecer. Ele não dá muitos argumentos. Poderia dar aqui uma explicação muito rabuscada, mas não dá. Ele diz, é por uma questão de justiça. Faz sentido. Por que toda a humanidade sempre manteve esse princípio e mantém até hoje? Embora em muitas sociedades já decadentes, mas em outras ainda valendo. Porque as pessoas sabem que é justo.
Um filho respeitar seu pai. Um filho respeitar sua mãe. É uma questão de justiça. Depois ele vai pegar o segundo argumento na lei. A lei tem 2 textos que falam sobre isso. Um deles está em Êxodo capítulo 20 e depois tem um outro em Números, em que Números completa o que não está dito em Êxodo. E esses 2 argumentos são os 2 que vêm agora a seguir. O primeiro deles é por uma questão de prosperidade. Versículo 2. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para que te vá bem. Esta expressão, para que te vá bem, não sei se tem alguma tradução melhor que diga de uma outra forma esta palavra aqui. Está igual? Mas essa questão de para que te vá bem quer dizer para que você seja abençoado. O que Paulo está tentando dizer aqui é isso. O que ele está dizendo aqui, que nas nossas traduções talvez não fique muito claro, mas o que ele está dizendo aqui é isso. Para que você seja uma pessoa, um homem e uma mulher abençoado. E quando na palavra de Deus aparece essa expressão abençoado, no contexto do Antigo Testamento particularmente, no contexto da igreja nem sempre é assim, porque o apóstolo Paulo é claro em dizer que as bênçãos que Deus privilegiou para a sua igreja têm uma natureza espiritual, mas as bênçãos que Deus tinha privilegiado para Israel, elas tinham uma natureza material. E Paulo está tirando isso de onde? Da lei, do Antigo Testamento. Onde a bênção, quando falava que um pai abençoava o filho, não é ele dizer assim, meu filho, eu te abençoo. E o cara ia embora do mesmo jeito que veio, né? Não é esse o sentido. Quando um pai diz assim, meu filho, eu te abençoo, eu estava dizendo assim, eu vou te dar não sei quantas terras, eu vou te dar não sei quantas cabeças de gado, eu estou-te abençoando. Porque bênção é isso. No contexto do Antigo Testamento, bênção é material. Quando ele diz assim, para que você seja abençoado, ele está a dizer para que você prospere, materialmente. Então é princípio. O filho que obedece aos seus pais, e ele tem muito mais chances de se tornar uma pessoa próspera na vida secular do que um filho que é rebelde. Porquê? Porque não tem a bênção de Deus. Essa rebeldia em relação aos pais tira-lhe a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, filhos, sejam obedientes a seus pais para que sejam abençoados, para que prosperem, para que a sua vida se desenvolva. E muitas vezes essa prosperidade ela até vem pela ajuda do pai. Porque o filho que é rebelde, o pai abençoa. Na hora que ele estiver precisando de uma ajuda, o pai ajuda. Não, o pai segura. Mas quando o filho é obediente, o filho é respeitador e o filho está passando um processo, o que é que o pai faz? Muitas vezes o pai vai lá e tira o filho do buraco, dá uma ajuda para o filho, material, para o filho pagar uma dívida, para o filho alavancar, para ele sair de uma situação apertada. Porquê? Porque o filho está sendo um filho respeitador. Aí o filho que é rebelde, o pai vai fazer isso? Não, não faz. Não faz porquê? Porque o filho é rebelde. Ele não tem a bênção de Deus e não tem a bênção do pai. E o terceiro argumento que ele dá é de longevidade. Versículo 2 também. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3. Para que a vida te vá bem, ou seja, para que tu sejas abençoado e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo ainda vai mais longe e dá um terceiro argumento. Esse argumento é que vem de Números. Que é, você vai ter uma vida longa na terra. Você vai durar muitos anos. Em vez de você morrer com 50, 60, 70, você vai chegar aos 80, 90, talvez passe dos 100. Porque mantém essa atitude de respeito e de obediência em relação aos seus pais. Ou seja, Deus promete ao filho obediente prosperidade e longevidade. Então essa é a promessa de Deus para o filho que obedece. Agora vamos passar para os pais. Sempre Paulo fala para os dois, ele nunca fala só para um lado, ele sempre fala para os dois. E para os pais também tem aqui uma exortação. Pais, não provoqueis à ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que é provocar a ira a um filho? Isso significa ter uma atitude que provoca neles irritação e profunda tristeza. Quando o pai tem uma atitude injusta para com o filho, todos nós temos sentido de justiça. E a gente sabe quando a gente está sendo tratado com equidade ou quando a gente está sendo tratado diferentemente dos outros.
E então os filhos muitas vezes começam a notar essas diferenças. Quando há filhos favorecidos dentro de casa, o filho que não é favorecido, ele nota a diferença. E isso vai provocando nele o quê? Uma amargura, um ressentimento, uma tristeza. E essa tristeza tem uma origem. Essa origem é o coração do pai ou da mãe, que não é um coração equilibrado. Que está tendo atitudes injustas para com os seus filhos. E isso está provocando neles um desenvolvimento de uma pessoa, de uma mentalidade, de uma natureza que está desequilibrada. Porque ela cresce num ambiente hostil, um ambiente que não é favorável. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não provoqueis a ira aos vossos filhos, ou seja, não crie neles atitudes que desenvolva, inclusive em último caso, aquilo que aconteceu com Absalão. Que acabou provocando verdadeiramente uma ira, uma raiva do filho contra o pai, uma revolta do filho contra o pai, que revolta essa que acabou em último estágio por criar uma guerra. E nós lemos, se nós fôssemos ver o texto de Reis, que fala sobre esses episódios, nós lemos lá que Absalão tinha uma profunda mágoa em relação a Davi por causa da forma como Davi o tratava. E uma das particularidades era que Davi não falava com Absalão. Davi simplesmente não conversava com seu filho. Isso provocou em Absalão uma mágoa tão profunda que a certo momento ele apelou para o pai e disse: pai, fala comigo. Meu pai, fala comigo, tenha uma conversa comigo. Absalão desejou profundamente um restauro do seu relacionamento. Ele cresceu, ele se desenvolveu, ele se tornou homem com essa mágoa, essa tristeza no seu coração. E a certo momento ele já era homem e ele desabafou com seu pai e apelou para que o pai tivesse uma conversa com ele. Então Davi mandou chamar o seu filho. E você sabe o que aconteceu? Absalão foi visitar o pai. Davi recebeu Absalão no palácio real. O serviu do bom e do melhor que havia no palácio. E ele esteve lá um tempo bem agradável no palácio. Porém, Davi não falou com seu filho. Nós não sabemos porquê, o que é que tinha na cabeça de Davi para ele ser desse jeito. O certo é que ele continuou não conversando com seu filho. E no final, quando ele estava para ir embora, então Davi apareceu e deu um abraço no seu filho. E Absalão saiu dali, decidido a começar uma guerra contra o pai. E na decorrência dessa guerra, Absalão morreu. E a intenção de Absalão era matar o pai. Quem é que está na raiz de todo este processo? Não é uma má atitude do pai Davi em relação ao seu filho Absalão? Que ele podia ter resolvido de uma forma bem simples, bem fácil. Mas não sabemos se por orgulho, se por raiva, se por temperamento. O que é que se passava com Davi? Ele deixou aquela situação evoluir até o limite. Se tem um filho com ira contra o pai, era Absalão. E não é caso único, né? Então nós, pais, temos que ter extremo cuidado com a forma como tratamos os nossos filhos, com a forma como educamos os nossos filhos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que é um texto paralelo desse aqui, diz para nós não provocarmos os nossos filhos ao desânimo. Aqui esse texto fala não os provocar à ira. Lá em Colossenses diz não provoque os vossos filhos ao desânimo. O filho se desanimando. Eu não sou nada, eu não presto. Meu pai só pensa lá no outro, só pensa no outro e não quer saber de mim. O filho vai crescendo ano após ano com essa mágoa no seu coração, essa tristeza e esse desânimo. Com certeza isso afeta profundamente o desenvolvimento da personalidade de um homem ou de uma mulher. Então, como é que nós podemos levar os nossos filhos ao desânimo, provocar os nossos filhos à ira, criar neles essa profunda tristeza? Através dos excessos. O primeiro excesso que nós podemos cometer é aquele que nós estávamos falando na questão histórica. É o excesso da opressão.
É aquele pai ou aquela mãe dominadora, que quer ter um controle sobre a vida do filho. Que revela, entre outras coisas, uma falta de conhecimento do próprio filho. Tem pai que é assim, que quer ter um controle tão grande sobre a vida do filho, que o filho não tem liberdade para nada. Ele quer saber tudo, o que é que está acontecendo com o filho. É uma opressão na vida do filho. Quando nós lemos lá aquela parábola do filho pródigo, nós lemos essa mágoa no filho mais velho. Você lembra? O filho mais novo pediu dinheiro, pediu a sua herança e foi para longe e gastou e tal. E o filho mais velho continua ocupado. Só que nós percebemos ali naquele filho que havia uma mágoa nele. Quando o filho mais novo voltou, ele ficou com raiva do pai. E então ele desabafa. E ele disse assim: eis que te sirvo há tantos anos. E tu nunca me deste um cabrito para eu alegrar-me com os meus amigos. Nós percebemos que havia ali uma atitude de opressão daquele pai em relação aos filhos. Talvez essa atitude de opressão, de semi-escravatura, em que nós percebemos que o filho tratava o pai como se fosse um patrão. Ele via o pai numa perspectiva de patrão. Nós já falamos aqui sobre essa parábola, acho que na outra casa, né? Sobre essa parábola, e nós falamos sobre isso. Havia uma atitude de opressão da parte do pai. Os filhos viam o pai como um patrão. Na hora que o filho vai fazer um desabafo, o que é que ele diz? Eu te sirvo há tantos anos, eu sou teu empregado. Porque os filhos eram criados para trabalhar. Talvez isso tenha provocado a raiva no filho mais novo, que quis chutar o balde e foi-se embora. Que não aguentou mais. Quem estava na origem disso? Uma atitude excessiva da parte do pai em relação aos filhos. Um excesso de autoridade, de autoritarismo, um excesso de dominância e, ao mesmo tempo, uma crise de confiança. Porque na hora, muitas vezes, um pai que tem uma atitude dessa, uma mãe que tem uma atitude dessa em relação aos filhos, é porque não confia neles. E expressa essa desconfiança constante. Ela acha que o filho vai aprontar. Ela acha que o filho vai desperdiçar. Ela acha que o filho vai errar. Ela não acredita que o filho seja capaz de fazer uma coisa bem feita. E por isso a pessoa tem essa necessidade de controlar o filho, de manter o filho sob a rédea, ou os filhos sob a rédea, né? Esse excesso pode provocar os filhos ao desânimo. Mas existe o outro oposto, que é muito o que a gente vive hoje na nossa sociedade, que é o excesso de liberdade em relação aos filhos. E esse excesso de liberdade, ele demonstra um descaso e um desinteresse dos pais em relação aos filhos. Se por um lado podemos ter pais controladores, por outro lado temos que ser pais egoístas que não querem saber, só pensam neles. Sabe porquê que a maior parte dos pais que não disciplina filhos, sabe porquê que ele o faz? Eu sei que eles têm muitos argumentos, e não sei o que mais, e que não precisa, mas isso é conversa fiada. Por trás de tudo isso tem um sentimento. Descaso, desinteresse, eu não quero saber. Faz o que tu quiser. Quer uma besteira? Pegue logo. Quer se livrar. É egoísmo puro e simples. Muitos pais são relaxados com os filhos porque têm nos seus corações profundo egoísmo. Eles não se interessam pelos filhos. E eu quero dizer uma coisa, os filhos sabem disso. Os seus filhos percebem quando você dá logo uma coisa fácil, eles percebem que você está tentando se livrar deles. Eles têm um instinto natural que nasce com eles. Todos nós nascemos com eles. Que a gente percebe quando uma pessoa quer se livrar da gente. O seu filho percebe quando você quer se livrar dele. Às vezes um filho apronta só para chamar a atenção. Já aconteceu na sua casa ou é só na minha? Às vezes um filho apronta só para chamar a atenção. Está tentando chamar a sua atenção. Pai, eu estou aqui. Eu estou aprontando. Me castigue. Mostre que é meu pai. Mostre que se interessa por mim. Mostre que me ama. Até certa idade, repito, até certa idade, uma palmadinha na bunda significa que você é uma expressão de afeto sua para com o seu filho. E é assim que ele entende. Não sou eu que estou dizendo. Isto aqui é dos psicólogos. O seu filho interpreta uma palmadinha na bunda e diz assim: meu pai se interessa por mim. Meu pai se importa comigo. Ele quer saber de mim. Até certa idade. A partir de certa idade é abuso. A partir de certa idade você resolve na conversa. Mas até certa idade, enquanto são meninos, a criança ela tem um instinto que ela percebe assim: meu pai se interessa, a minha mãe se interessa por mim. Por isso ela me corrigiu. Entende? Aí quando o pai, mas muitas vezes a pessoa
Já aconteceu com você de você ficar mais aborrecido numa situação de disciplina do que a criança? Na realidade acontece sempre, né? A gente disciplina o nosso filho, a gente fica tão chateado por ter que fazer aquilo. E a criança daqui a 2 minutos já está brincando como se nada fosse, né? E você não vai nem conseguir dormir, porque só não pensa naquele tapazinho que deu na bunda do menino. Sabe que tem gente que não disciplina os filhos por causa disso? Porque quer dormir, não quer ficar perturbado. Muda o seu raciocínio, por amor de Deus. Isto aqui é a lei de Deus. Isto aqui é a palavra de Deus que ensina isso. E Deus ensina o melhor para a gente. Então, olha a atitude da sua criança. Já está ali brincando como se nada tivesse acontecido. Feliz da vida, porque o pai se importou com ela. Então entenda que você teve uma atitude de carinho e de afeto. Você expressou ao seu filho, à sua filha, que você se interessa por ela. Por isso você corrigiu. Você quer alguma coisa por ela. Você está preocupado. Você quer o melhor. Ela entende isso. É tão interessante como o ser humano se deixa estupidizar, né? Uma criança entende uma coisa que o adulto já não consegue mais entender. Não é real isso aqui. A criancinha que ninguém lhe ensinou, instintivamente ela sabe isso. E nós adultos não sabemos. Que era para nós saber, né? Até porque nós já fomos crianças. Alguns pais não disciplinam os filhos porque acham que os filhos vão crescer com raiva. Quantos tapas você levou do seu pai e da sua mãe? Não dá para contar, né? Você tem raiva deles? Por que os seus filhos deviam ter raiva de você? Eles não vão ficar com raiva. Olha, é mais fácil um filho ficar com raiva de um pai ou de uma mãe que não o disciplinou na hora certa. É muito mais fácil um filho crescer com raiva de um pai e de uma mãe. Porque o filho sabe que o pai não o disciplinou porque ele era relaxado. E ele não o disciplinou porque ele não queria saber do filho. Porque ele não queria se aborrecer. Porque a gente se aborrece mais do que eles. E porque a gente não quer se aborrecer, a gente abandona. E o filho sabe disso. E ele cresce sabendo que o pai não quer saber dele. Que o pai não o disciplinava porque não quer saber dele. O filho cresce assim. Então o outro excesso é esse. Um excesso é a gente ser excessivamente controlador. Outro excesso é a gente ser excessivamente relaxado. Estas duas coisas são duas formas de você provocar isso ao seu filho. Das duas maneiras você vai provocar isso. Dizer que um filho deve ser tratado como um pássaro. Você pega num passarinho, assim na sua mão. Você pega no meio do bichinho assim com as duas mãos, né? Aí se você apertar demais, o que acontece? Asfixia, né? Se você largar demais, o que acontece? Ele foge. Então você tem que manter aquele equilíbrio ali. Tem que manter um controle, sem apertar demais, mas também sem abrir demais. Com os filhos é assim. São as nossas crias. Estão no nosso ninho. Então a gente tem que ter esse controle sobre eles. Então os dois excessos são extremamente perigosos e perniciosos. Então quanto aos pais, o Senhor tem uma orientação. Dentro daquele estilo que ele já vinha falando desde o capítulo 4. Nós já verificamos que Paulo gosta de fazer uma coisa, que é tira uma coisa e dá outra. Né? Ele tira-nos uma coisa que nos faz mal, que nos é prejudicial, e nos dá outra que é legal. Né? E ele volta a fazer isso aqui. Não provoqueis a ir aos vossos filhos, mas criais na demonstração do Senhor. O que é que ele está tirando? Está tirando os excessos. E o que é que ele nos está dando? Está nos dando o equilíbrio. Onde é que a gente encontra o equilíbrio? Na palavra de Deus. Nos ensinos da palavra de Deus. Olha o que é que ele diz. Mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Como é que eu posso evitar os excessos na educação dos nossos filhos? Seguindo os ensinamentos da palavra de Deus. E esses ensinamentos também têm dois direcionamentos. Primeiro, a importância da disciplina na educação dos filhos. Nós já dissemos isso. E eu vou citar o texto áureo desse assunto, que é Provérbios capítulo 13, versículo 24. Sabe o que é que diz lá? Olha o que diz lá. Olha, o que diz lá é o resumo de tudo que eu estou falando aqui. Ele diz assim, o que não faz uso, ouça bem, o que não faz uso da vara odeia o seu filho. Tem versões que dizem assim, aborrece o seu filho. O pai que não usa a sua vara, aqui a vara é disciplina, não estou dizendo para você pegar numa vara literalmente e tacar com ela no menino. Né? Eu ainda sou da opinião que a palma da nossa mão é o melhor regulador. Sabe por quê? Porque ela dói nele e dói em você. Na palma da sua mão você sabe quanto está doendo.
Sabe qual é o limite que você pode deixar, para você deixar de bater num filho? Quando começar a doer mais em você do que nele. Porque a bunda vai ficando dura, né? Ele vai crescendo e a bunda vai ficando dura. Aí você um dia taca na bunda do menino e a sua mão fica ardendo e ele fica a rir de você. Aí você diz assim, a partir de agora vou resolver as coisas de outro jeito. Não dá mais, não funciona mais assim. Como é legal esse mecanismo. Parece que é coisa de Deus mesmo, né? Deus criou um negócio tão perfeito. Disciplina o seu filho com a sua mão, com a palma da sua mão. Usa uma área do corpo dele que não vai criar dano. Não bata na cabeça, nem... Tem gente que não sabe onde é que bate, né? Começa a atacar e está errado. É excesso. Lembra? É excesso. Agora, uma palmadinha na bunda não faz mal a ninguém. Você sabe quanto está pesando, quando está carregando demais, está sendo leve demais, está só sacudindo o pó, está se excedendo na disciplina, com o cinto você não sabe, com o pau você não sabe, com a colher de pau você não sabe, com o chinelo você não sabe, você só sabe se for com a palma da sua mão. Você consegue regular. Então, quando ele diz aqui a vara, a vara fala de castigo, não está a dizer que é vara literal, embora muitas vezes fosse. Mas ele diz que o pai que não castiga o seu filho, que não o disciplina, o odeia, o aborrece, está fazendo mal ao seu filho. É o que ele está dizendo aqui. Mas o que o ama, desde cedo o disciplina, desde cedo o castiga. O pai que ama, a Bíblia diz isso até de Deus em relação a nós, sabia? Lá em Hebreus também o Senhor diz assim, que Deus disciplina ao que ama. E é quem chama de filho. Deus disciplina o que ama. E é quem chama de filho. Então, se você chama o seu filho de filho, o disciplina na hora certa. Sem excesso, mas na hora certa. A importância da disciplina. Quando falar aqui dos ensinamentos da palavra, está a falar disso aqui. E no segundo, falamos do diálogo. E ele diz, criai-os na doutrina e na demonstração. O que é a demonstração? É conversa. Conversar. Porque também não pode ser só na porrada. O seu filho não precisa só de disciplina, também precisa de encorajamento. Também precisa de motivação. Precisa de uma palavra de apoio. Às vezes uma correção verbal. Na realidade, você tem que estabelecer um processo no seu método de disciplina em relação ao seu filho, em que a vara é a última tentativa. Não começa logo tacando. Primeiro a gente fala. Quando nada funciona, então a gente vai para metodologias mais severas. Mas até lá a gente tenta resolver de outro jeito. E há outras questões que não têm nada a ver com disciplina, mas têm a ver com encorajamento, com ensino, com direcionamento. Meu filho, vem cá, vamos conversar. O que é que está acontecendo? Estou vendo você assim. Vamos conversar. Vamos desabafar. Né? Essa demonstração é a gente levar os filhos na conversa. E os encorajar, os motivar. Às vezes os nossos filhos, eles crescem. Um dia eu fui a Portugal e os meus filhos estavam com uma mania lá entre eles, que me chocou. Assim, eu fiquei tão aborrecido quando eu ouvi aquilo, em que eles chamavam de feios uns aos outros. Os irmãos chamando o outro de feio. Você é feio, não sei o que tal. E o outro, não, você que é feio, não sei o que mais. Rapaz, que negócio é esse? Eu chamei os três, vem cá, vamos conversar. Conversa é essa de chamar feio uns aos outros? Vocês não têm espelho em casa, não? Se olhem no espelho, qual de vocês é que é feio? São 3 filhos lindos que eu tenho. Bonitos. E vocês estão chamando, depreciando uns aos outros. Que conversa é essa? Eu tenho que chamar os filhos para os encorajar, mostrar que eles têm valor, que eles são capazes, que eles podem vencer. Às vezes o menino está passando uma dificuldade numa disciplina na escola e ele começa a achar que ele tem jeito para tudo menos para aquela ali. Né? Mas às vezes é só um start, o menino só precisa de entender um significado. Na hora que ele entende, ele dá o pulo. E a gente precisa de encorajar as crianças também nesse sentido. A importância do diálogo, do encorajamento na educação dos nossos filhos. E que eles cresçam sabendo que podem contar com a gente. Não é só para dar porrada, não é só para corrigir, não é só para dizer que está errado. Mas também para os encorajar. Outra coisa que desanima muito os nossos filhos, sabe o que é? A comparação. Principalmente pais que têm mais que um filho, às vezes a gente cria expectativas. Tem um filho que ele é muito inteligente. O filho é barra, lá na escola só tira 10. Aí vem o outro seguido, né? E a gente acha que ele tem que ser igual ao primeiro. Mas o menino é diferente. Tem outros estímulos, tem outra vocação.
Eu tenho um filho que ele é barra em matemáticas e químicas e físicas e não sei o que mais, o cara só tira 10. A minha filha detesta matemática, não pode ver química, entrou na área da música porque ela só é tudo menos aquilo. A gente tem que entender que os nossos filhos têm personalidades diferentes. Tem pai que o filho chega a casa e diz assim, pai, tirei 9 na prova. E o pai diz assim, por que é que não tirou 10? Você acha que isso é comentário que se faz? Não quis tirar 10, né? Isso é desencorajador. Parece que o filho nunca atinge os mínimos para satisfazer aquele pai. Nunca agrada o suficiente. A maior obsessão daquele jovem é agradar o seu pai, é receber uma palavra positiva do seu pai ou da sua mãe. Mas só vem uma besteirada. Né? Tem gente que infelizmente é assim, né? Perdoa os jumentos que não tem culpa, né? Mas tem gente que só misericórdia. Né? Com os jumentos vestidos, infelizmente. Então tudo isso exige muita sabedoria da gente. A gente sabe que o lar é um lugar de tensões, de pressões. O clima às vezes não está legal. Aconteceu alguma coisa que desequilibrou, tirou assim o nosso chão. Aí chega assim um menino da escola e vem com uma novidade e a gente não tem aquele estímulo todo que a gente queria, mas a gente tem que se controlar. E saber que a gente não pode também estar descarregando nossas emoções dos filhos. Porque é desse jeito que funciona. Então, Deus tem nos dado ferramentas maravilhosas para a gente educar os nossos filhos. Para que eles cresçam, não se desenvolvendo com raivas, com mágoas, com desequilíbrios emocionais, que depois se vão refletir muitas vezes lá na frente. Mas para que eles cresçam saudáveis, com estímulos, com encorajamento, para que eles saibam do seu valor e principalmente para que eles saibam que tem a gente. Nós somos paisões dele, nós estamos aqui para o que deve e é. Se meu filho estou do teu lado, não importa o que acontecer. Nós estamos juntos. Às vezes a gente nem concorda com o que está acontecendo na vida dele. A gente às vezes, principalmente quando os filhos crescem e começam a tomar uns direcionamentos que a gente acha que não vai ser legal. Pela nossa experiência, ou pela nossa intuição, que às vezes pode estar errado. Mas a gente acha que aquilo ali pode não ser legal. Mas o nosso filho tem que saber que nós estamos juntos. Independentemente da gente estar de acordo ou não. Na hora que ele precisar, ele sabe que a nossa porta está aberta. Esse negócio de pai fechar a porta para um filho é uma aberração. Coisa do inferno. Nossa porta tem sempre que estar aberta para um filho. Não importa o que ele fizer, o que ele aprontou, o que ele não sei o que. Na hora que ele quiser voltar, a porta está aberta. Amém? Conheci um pai lá em Portugal, vou terminar com esse pensamento aqui, essa ilustração. Que ele tinha um filho que era toxicodependente. E deu muito trabalho para aquele pai, deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Ele roubava, ele aprontava demais. A porta daquele pai sempre esteve aberta para aquele filho. Eu tinha uma admiração muito grande por ele por causa disso. Aí um dia eu fui na casa dele e eu vi que a porta não tinha fechadura. E aquele pai disse assim, sabe porquê? Porque é melhor ficar aberto. Da hora que ele quiser entrar, ele entra. O pai mandou tirar a fechadura da porta. A porta não tinha fechadura. Às vezes o filho ia para a droga, doido da droga, mas ele atinava com o caminho para casa. Com aquele instinto, né? A casa do pai, ele sempre sabia onde é que é. Ele atinava com o caminho para casa. Mas não atinava com a fechadura, não atinava, às vezes arrombava com a porta porque não conseguia abrir. Às vezes a porta estava só com o trinco. Mas ele não conseguia abrir a porta. De doido com a droga que ele estava. Aí arrombava a porta. Então o pai pegou e mandou tirar a fechadura. Porque ele queria que aquela porta sempre estivesse aberta para aquele filho. Independentemente do estado em que ele estivesse. A casa do pai ia continuar sendo a casa do pai. E foi assim até que aquele rapaz se recuperou. Amém? Mas, meus queridos, que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus trabalhe na minha vida, na vossa vida. Sobre estas áreas também tão importantes, né? Nessa necessidade de nós sabermos educar os nossos filhos. E nós que também somos filhos, também sabemos, independentemente da idade, a gente saber se comportar em relação aos nossos pais. Para que haja uma atitude de respeito, de reverência em relação a eles. Porque a promessa do Senhor é bênção para a nossa vida. E bênção para a vida dos nossos filhos também.
Olha, se nós educarmos os nossos filhos direito, nós estamos abençoando eles, lhes dando a chance de ter uma vida abençoada. Porque nós vamos ensiná-los a ser filhos obedientes. E sendo filhos obedientes, nós estamos garantindo a bênção de Deus e a nossa bênção sobre a vida deles. E quem é o pai que não quer ver o seu filho abençoado? Amém? Que Deus trabalhe depois nos nossos corações, nos abençoe, continue a nos direcionar neste aprendizado dessa carta, que eu acho que está sendo maravilhosa para as nossas vidas. Que Deus vos abençoe.